O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Que a infinita paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos que estamos aqui presencialmente. Alcance também os nossos irmãos, internautas que vão assistir esse vídeo posteriormente, nos fortalecendo na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, auxiliando-nos na recepção dessas mensagens de luz, para que essa luz se faça em nossos corações. Com muita alegria, hoje nós vamos continuar aí, todo esse mês de abril, comemorando os 44 anos do Grupo Espírita Amor Cristão, e hoje com a presença do nosso querido irmão Tony, que vai falar para nós sobre esse tema caridade para com os criminosos. Seja bem-vindo. Boa noite. Que nosso Mestre Jesus, que ilumina nosso pensamento e deixar a gente refletir o que nós passamos esses 44 anos com esse evangelho maravilhoso, doutrina, que nós recebemos ela como um presente de Deus. E a primeira coisa, vou contar para vocês o que nós passamos, como nós recebemos essa doutrina, que nosso irmão que passou para o outro lado da vida, meu tio Alexandre, ele foi visitar a gente lá na Síria, e ele, como uma pessoa maravilhoso, ele contou para nós sobre essa doutrina, porque lá não tem essa doutrina espírita, ou católico, ou muçulmano, ou protestante. Infelizmente, nós estamos apegados na matéria daquele tempo e trabalhamos nessa matéria, e o nosso irmão Alexandre pediu o evangelho. Infelizmente, nós não temos evangelho em casa. Nós pegamos o evangelho, trazemos para cá e levamos para ele, e ele começou a falar, ler para a gente. Aí eu lia na árabe para ele, ele entendia, ele explicou para nós. Você acredita? Só quando começa a explicar, começa a pensar, nossa, que coisa bonita, de onde é essa doutrina que a gente não enxergou? Aí ele colocou água, ainda eu estou com dúvida.
Aí ele falou, estende sua mão juntos comigo. Eu peguei, eu estendi minha mão juntos com ele. E fez para abençoar aquele água fluida para a gente tomar. A primeira minha vida, eu senti saiu alguma coisa juntos com o meu irmão. Eu falei para ele, depois que terminou, tio, essa coisa é séria mesmo, está saindo alguma coisa. Eu falei, eu sei. Aí começou a doutrina daquele dia para cá. Aí quando nós voltamos para cá, eu fiquei em casa deles, estudei o livro Nosso Lar com nossa tia Marina, ela lá ler para nós no português e Alexandre traduz para nós na árabe, porque a gente não sabe português naquele tempo. Ficamos quase um ano, terminou o livro. Nossa, eu fiquei viajando com esse livro. Aí aconteceu, nós fizemos programa, visitamos cadeia. Fizemos programa, fizemos cadeia. A cadeia era nosso grupo, base de 10 pessoas naquele tempo. Eu não vou falar nome, mas a maioria de nossos irmãos que trabalham até hoje como nós. Hoje tem 2 deles, um desse aí, o outro Luiz Fernando, participou com a gente. Aí a gente ia para a cadeia, visitar lá, e o Alexandre falava sobre eles, o evangelho e tal, e eles ficaram felizes, agradados. Então, para isso, estou contando como começou a leitura sobre criminosos. Nós visitamos eles. Eles, na verdade, nem criminosos, não. Eles desviados na vida. Não tinha alguém, pai, mãe, dar bom exemplo. Não tinha pessoas, ajuda eles para caminhar. Não teve oportunidade de estudar. Não teve alguém pega a mão deles para caminhar no evangelho de nosso Mestre Jesus, através de amar o próximo como si mesmo. Tudo isso aí não teve. E fora que aquele tempo era cadeia, pouca gente. Nós começamos com 40 pessoas naquele tempo. Uma vez por mês a gente visitava eles. E eles falavam, chegou um mensageiro. A gente olha assim e fala, nossa, é tão bonito assim. E uma vez eu estava indo para lá, e eu vi eles fazendo alguma coisa lá, eu distraí. E quando distraí, fiquei pesado. Aí falei para Alexandre, não estou aguentando mais. Aí eles me trazer para cá e fizeram para mim transporte, tiraram um espírito que eu carreguei de cadeia para cá. Então estou falando para vocês, o pensamento, ele é muito forte. Quando a gente pensa no mal, a gente trai a mal. Para isso nós precisamos sempre pensar no bem, pensa no luz, pensa no amor, pensa no Cristo, que Ele vem visitar a gente, para dar para nós essa boa nova, para a gente caminhar com luz, não caminhar com escuridão, não caminhar num buracos, desviamos, ficamos num atalho. Às vezes a gente fica anos e anos naquele atalho. Por quê? Porque nós somos longe de luz. E quando a gente fica longe de luz, fica ao lado de sombra. Então nós, com nossas mãos, podemos caminhar e podemos ficar para trás. Só depende de nós, não depende de ninguém. Então estou contando a história de cadeia, porque a cadeia foi para nós um exemplo para a gente ver nossos irmãos passando dificuldade, dormindo num pano, vivendo cada 5, 6 pessoas num quarto. Essa aí, a cadeia que nós vemos mesmo. E dificuldade física e dificuldade material. Mas graças a Deus, nós conseguimos deixar rastro lá. Um dia nós estamos trabalhando aqui, no quinta-feira, o Alexandre ainda estava vivo. Aí chegou um espírito
Ele falou: "Ô mensageiros, estou aqui, agora estou aqui com vocês." Eu falei: "Nossa Senhora, esse aí, rastro daquele tempo de mensageiros." Então, meus irmãos, toda semente que a gente planta não morre, não. Ela cresce, aumenta, vive. Então, para isso nós precisamos plantar as coisas boas, plantar semente de amor, plantar semente de luz, para essa luz esparrar no nosso planeta Terra, para essa planeta vir um planeta de felicidade. Para isso nós estamos hoje olhando para trás e ver tanta coisa bonita que aconteceu com a gente, com todos nós. E nós vivemos essa época com dificuldade, mas aquele tempo era mais dificuldade. Eu lembro quando o Chico começava a dar cesta, era terreno, era lama, era poeira, era pobreza danada. Hoje, graças a Deus, não temos tanta coisa assim. O que nós temos? Falta de evangelho. Todo casa não tem evangelho. Raramente você entra em casa tem um evangelho, porque o evangelho abre nosso olhar, ilumina nosso pensamento, deixa a gente ficar mais forte frente à dificuldade. A dificuldade não derruba a gente, mas a dificuldade ensina a gente a subir grau a grau. Então, para isso, nós precisamos pensar muito que nós estamos aqui nessa planeta abençoada para fazer estágio de crescimento, evoluir, aperfeiçoamento de nosso espírito. Ele merece que a gente ligar com Deus sempre. E ligar na matéria, todo mundo está maravilhoso, liga na matéria, mas ligar com Deus é muito pouca gente. O pensamento espiritualizado ajuda a gente a viver feliz, viver tranquilo, viver resignados. Toda dificuldade não atinge a gente, ela vem, mas vem leve. Para isso o nosso Mestre Jesus falou: "Vem para mim todos aqueles que sofrem", porque quando nós vemos para Cristo fica tudo fácil, tudo leve, toda dificuldade fica leve. Mas infelizmente a gente gosta de matéria, gosta de coisa papar na mão da gente, gosta de pegar as coisas. Esquecemos que nós nascemos para ser filho de Deus verdadeiro, porque nascemos para agir no bem, não nascemos para a gente ficar longe de luz. Essas irmãs estão contando sobre como nós podemos ajudar esses nossos irmãos que foram desviados. Nem é criminosos não, o que deixou eles criminosos é nós, através de diferença social, através de falta de educação, através de falta de pessoas ilumina o pensamento deles, através de falta de saúde, falta de condição material. Tudo isso aí, nós somos culpados, nem eles não. O maior criminoso é nós. Então, para isso, nós precisamos fazer algum ato de bem, plantar alguma flor, para alguém chega atrás de nós, cheira essa flor. Plantar semente de luz, para quando chega alguém atrás de nós, haja essa semente de luz e planta mais, e assim adiante. Todo o nosso redor fica com felicidade verdadeira. Para isso o nosso Mestre Jesus falou: "Brilha vossas luzes." Se nós temos um pouquinho de luz, vamos brilhar ele. Como vamos brilhar ele? Uma gentileza boa, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço verdadeiro, palavras amigas, para a gente levantar esse nosso irmão, que ele está caindo, está caminhando sem rumo, sem objetivo, e nós precisamos ser aquele luz para aquele irmão. Para isso nós oramos e pedimos: Pai,
ajuda a gente como nós podemos ganhar a sabedoria divina. A sabedoria divina está aqui em nossas mãos, com essa obra maravilhosa, com esses livros que seu inferno ensina, mostra para nós como nós podemos agir no bem, porque quem age no mal, ele tem responsabilidade. Quem age na frieza, ele tem responsabilidade. Quem age no amor, ele tem recompensa. Nós queremos nossa recompensa. Quando nós agimos no amor, trabalhamos no amor, o amor fica parte de nós. Essa é a nossa recompensa. Quando nós chegamos para o outro lado da vida, o que nós levamos com a gente, essa é a recompensa. Mas se nós não conseguimos plantar nenhuma nada, o que nós vamos levar? A tristeza, a dificuldade. Para isso, André Luiz ficou 8 anos no abismo lá. Então nós precisamos, antes de terminar nossa presença aqui na terra, trabalhar no bem, agir no amor, plantar quando nós podemos de amor, porque isso é importante. Uma vez uma repórter perguntou Chico, essas pessoas aqui na cadeia tem muito obsessor? Falou, não, o obsessor que fez tarefa dele levou para a cadeia, mas o quem está lá na cadeia, a mãe está orando para filho dela, irmã está orando para irmão dela, pai está orando para filho dele, ele está lá na cadeia, mas o obsessor já fez tarefa dele e foi embora. Então nós precisamos entender, para não deixar nossos filhos ficar soltos na vida, nós temos que mostrar para eles, tem luz, tem esperança, tem amor, não fica longe de luz, não fica longe de esperança. Para isso, hoje eu falo com muita alegria, porque eu ganhei essas experiências, esses pensamentos, essa ajuda, que Deus abençoe meu tio, porque ele passou, deixou rastro para mim, e esse rastro hoje eu caminho com maior alegria. Por quê? Porque eu sei, um dia nós vamos encontrar no outro lado da vida, e vamos continuar trabalhando no bem, seguimos o rastro de Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Sem Ele, ninguém chega ao Pai. Então, eu não quero completar mais, eu desejo para vocês, eu também emocionado com vocês, porque na verdade, coisa dá para missionar mesmo, mas que Jesus, nosso Mestre Jesus, abençoe, ampara, proteja vocês, que esse pensamento, essa luz, esteja no coração de cada um, e nós precisamos deixar essa luz crescer, para ser uma árvore, dar frutas, nem a árvore só tem folhas, árvore com frutas, e essas frutas têm que ser fruto de amor. Que Jesus abençoe a todos nós.